amigos, bem-vindos ao nosso primeiro podcast do História com Farinha e com um formato novo, né? Hoje vamos falar sobre o tema que é urgente e cheio de nuances: o fascismo, o populismo ao longo da história, o chamado fascismo contemporâneo. E como as redes sociais têm tornado uma das principais fontes de desinformações, tanto na sociedade quanto os jovens. E a partir disso a gente vai destrinchar esse tema com a presença do nosso professor, Dr. Tunay. Seja bem-vindo, professor. Obrigado, meu querido. É um prazer inenarrável estar aqui com vocês. Então, sem mais delongas, vamos direto ao bloco. Para começar, acho importante contextualizar. Né? Quando falamos de fascismo, estamos falando de fenômenos do início do século XX. Por exemplo, Itália, Alemanha foram dos berços do fascismo no que a gente entende na história. Mas ela não surge do nada, a gente sabe disso. Surge de um caldo político, populista, nacionalista e de crise. Para entendermos esse cenário, a gente vai começar perguntando para o senhor, professor, como você definiria o fascismo e seus elementos essenciais? Então, vamos lá. O fascismo, como você bem colocou, ele vai ter, vamos dizer assim, uma definição, se a gente puder definir de alguma maneira, seria uma espécie de movimento político que vai acontecer, contextualizando ele, na primeira metade do século XX, né? Eu digo isso porque a gente também precisa historicizar os próprios conceitos e as discussões que são realizadas, né? Então, o fascismo ele acontece essencialmente na década de 20. Se a gente pegar a Itália como primeiro exemplo, a gente vai ver lá o Benito Mussolini chegando ao poder em 22. Se a gente pegar já na Espanha, na década de 30, na Alemanha, a gente vai ver a ascensão do Hitler em 33, né? Então, a gente vai ver esse movimento surgindo a partir de algumas inquietações, né? Cada caso, cada país, ele vai ter as suas peculiaridades, né? E vai ter diferenças para cada lugar. E isso tem que ser compreendido, porque a história ela é feita de processos que não se repetem, né? Nem no tempo, nem no espaço, porque os personagens são diferentes, os contextos são distintos. E a forma como esses movimentos eles vão se consolidar em cada lugar, eles também têm suas particularidades. Porém, apesar disso, esses movimentos eles têm características comuns, né? O que a gente pode dizer que são essas características comuns? A gente pode levar em consideração, acredito que em primeiro lugar, a figura de um líder central. Esse cara que vai representar a nação, o sujeito que representa os anseios da sociedade, da população em geral, né? Só uma digressão, a gente tem que entender que, cara, o líder que está ali, ele é cultuado de muitas maneiras, mas ele nunca vai ser uma unanimidade. O Hitler não foi uma unanimidade na Alemanha, o Franco não foi uma unanimidade na Espanha, assim como o Salazar em Portugal, ou em qualquer outro lugar que a gente teve esses movimentos fascistas, né? Mas o que é importante dizer? Que essa característica dessa liderança, ele representava então alguém que deveria ser seguido, e aquelas ideias que ele colocava para a sociedade em que ele estava inserido, elas deveriam ser seguidas à risca, né? Por isso que esse líder ele deveria ser cultuado. E aí quando a gente vê nas imagens, a gente vê lá o Hitler falando, por exemplo, você consegue ver no YouTube, né? Há uma saudação muito, quase que, a gente pode dizer assim, sincronizada, da galera saudando o Führer e tudo mais, né? Outra característica que a gente pode colocar é o militarismo, né? Essa valorização da violência, que é uma característica, assim, todos os autores vão colocar a mesma coisa, né? Essa militarização, ela é fundamental para a sociedade, porque a militarização, ela vai desenvolver e ela vai desembocar em vários outros processos. Então, por exemplo, se você tem uma sociedade extremamente militarizada, você tem uma sociedade onde você tem a prevalência das hierarquias. Você não tem a discussão com superiores, né? Ordens devem ser cumpridas. Então, o controle social a partir dessa militarização, ele é mais rígido, né? Ele é mais amplo. Essa militarização também vem a partir do próprio desenvolvimento da indústria bélica.
A gente fala assim, uma outra característica que nós temos, né? O totalitarismo, o Estado total. Quando o Estado, não falando de governo, falando de corpo, né? Do Estado em si, ele tem essa capacidade de organizar e interferir em todas as esferas da sociedade, né? Econômica, cultural, política, enfim. Esse totalitarismo, esse Estado total, ele, apesar de ser o Estado controlando tudo, isso não quer dizer que não tinha empresa privada. Porque uma das empresas que mais se desenvolveu e mais cresceu na Alemanha nazista foi as empresas de arma de Krupp, né? Que você vê crescer e se desenvolver nesse momento. E, evidentemente, esse desenvolvimento bélico ele não aconteceu unicamente na Alemanha, né? Esse processo ele vai se dar com outras nações. Agora vejam, falamos já do culto ao líder, né? Militarismo, totalitarismo. A gente pode citar também a ideia do romantismo, da romantização do passado, né? Então, por exemplo, na Alemanha nazista, o Hitler, ele falava muito acerca de um novo Reich, né? O que é esse novo Reich? O novo Império Alemão, né? Que seria o grande e o maior, o Império de 1000 anos, né? Esse império, esse novo Reich, seria o terceiro Reich, como ele ficou conhecido e ficou famoso. Porque o primeiro vinha lá da Idade Média, do Império Germânico, o segundo, o Império do Bismarck, e o terceiro seria o Império do Hitler, seria o terceiro Reich, porque seria, né, alemão, evidentemente. Além disso, uma outra característica, mas nem todo lugar é igual. Na Itália, por exemplo, a gente tinha um discurso do Mussolini, que era o retorno da Itália aos áureos períodos do Império Romano, né? E a gente vai ver isso se colocando em outros momentos da história, que a gente pode falar depois, inclusive, né? Sim. Então a gente tem líder, militarismo, totalitarismo, esse romantismo, algumas características particulares de cada lugar, mas pelo próprio diálogo e pela própria proximidade desses regimes, o antissemitismo foi uma característica muito forte. O antissemitismo é uma discussão em particular, aqui não vai caber no espaço, mas ele era comum na Europa há muitos séculos, inclusive. Na Idade Média, a gente não fala tanto em antissemitismo, se fala mais em antijudaísmo, há diferenças aí nos conceitos. Mas o antissemitismo na Alemanha, ele foi muito forte, que vai desenvolver, inclusive, para desencadear e desembocar no Holocausto, que vai ser a morte de mais ou menos 6 milhões de judeus, né, que a gente vai ter nesse período, e vai ser descoberto no pós-Segunda Guerra. E a gente vai ter na Itália, cara, também um movimento antissemita muito forte. Houve várias leis antissemitas e racistas na Itália ao longo das décadas de 20 e 30. Tanto que muitos italianos judeus vieram, inclusive, para o Brasil nesse período por conta dessa legislação e desses problemas que eles enfrentaram lá. Se vocês forem pegar na cinematografia, né, em filmes, você pega aquele A Vida é Bela, mostra bem esse processo, né? Para filmes mais clássicos, se quiser assistir um pouco de antissemitismo, assim, mesmo que fosse na Alemanha, se pegar lá o Grande Ditador, que eu acho que é um classicão que todo mundo tinha que assistir, né? Sim. Você consegue enxergar bem isso. Então, tinham regras muito específicas na época, né? Então, os judeus tinham que usar sempre da estrela amarela no peito ou no chapéu, mas tinha que ter identificação. As casas comerciais ou mesmo as casas eram marcadas com o nome de judeu na frente, né? Fora a perseguição. Aí o Diário de Anne Frank, para o pessoal conhecer um pouquinho quanto que foi esse sofrimento todo, né? E a gente ainda tem outras características que podem ser colocadas, mas a gente pode ir falando também ao longo da discussão. Eu te falei que eu falo muito, então... Não, tá, a gente tá aqui viajando também, a gente está bastante inserido no assunto. Até foi bom o senhor falar em relação a as cinematografias, né, que reflete muito bem o que isso aconteceu no passado, né? A Vida é Bela, o Fotógrafo de Mauthausen e vários outros também filmes que retratam o que foi que aconteceu nesse período do fascismo e a violência que ocorria nele, né, Lúcia? Isso. E o senhor comentou, né, estava falando sobre líderes, e eu queria que o senhor respondesse essa pergunta aqui, né, sobre esses regimes que dependiam muito da figura de líderes carismáticos, como a gente já sabe,
E eu queria saber como é que funciona essa relação, nós queremos saber, né? Como é que funciona essa relação desses líderes e essas massas? Aí tem duas questões, né? Porque a própria ideia de massa, ela é um conceito a ser discutido, né? Se é que a gente pode usar esse termo, porque massa dá a ideia de que é algo que você modela. Então, você acaba quando uma das grandes críticas, por exemplo, ao trabalho da Hannah Arendt, ela cria um capítulo chamado Sociedade Sem Classes. E uma dessas perspectivas é a capacidade que o Führer teria justamente a regimentar, de modelar essas pessoas ao interesse dele. Só que quando a gente faz essa análise, nesse processo de massificação da sociedade, a gente também deixa de entender que aqueles sujeitos têm agência, né? Isso é uma crítica que pode ser feita, ainda que é possível a gente entender a perspectiva que ela coloca, tá? E eu estou longe de criticar na área, né? Mas enfim, agora tem essas duas questões, né? A figura da massificação e a figura da liderança, né? Do líder. Isso. A figura do líder nesses movimentos, ela é fundamental, porque o líder geralmente ele é esse líder carismático, é alguém que tem um discurso que ele vai estar sendo colocado, ele não é colocado à prova. Eu acho que isso é uma coisa muito importante, porque essas lideranças muitas vezes elas foram movidas a o que hoje a gente chama de fake news, né? Sim. Então a propaganda política ela é muito forte. Tem uma frase, não necessariamente é uma paráfrase, eu não sei se é evidentemente dessa maneira, mas seria que é uma mentira contada várias vezes, 1000 vezes, né? Ela se torna uma verdade que teria vindo do ministro da propaganda do Hitler, que era o Joseph Goebbels. Mas e isso acaba sendo colocado muito nesses regimes, né? Os regimes fascistas, eles trazem muitas mentiras ou verdades sendo contadas de maneira muito específica ao interesse do que o regime quer. Que lembra também que a verdade pode ser contada de muitas maneiras, né? De várias formas, né? De várias formas. Eu posso dizer assim, a Alemanha será um novo país. Eu só não disse quando, nem como, nem de que maneira, mas eu tô falando uma coisa, né? Não é mentira, né? Mas e essas lideranças, elas são importantes nesses movimentos, porque em geral eles conseguem um pouco captar o que a gente poderia chamar os anseios populares daquelas circunstâncias. Então, por exemplo, quando a gente tem a queda da Bolsa de Valores em 1929, o que vai acontecer? As economias mundiais estão todas interligadas. Vai ter uma bancarrota generalizada de empresas, muita gente da falência, problema econômico, e os países europeus que começavam já a se reerguer depois da Primeira Guerra Mundial, entram no processo de decadência, provocando que seria a falência de um modelo de uma economia e de um modelo político liberal, né? De uma democracia liberal. Isso vai favorecer os discursos autoritários, né? E ele é uma figura e diz, olha, essa decadência da Alemanha hoje é culpa desse modelo capitalista que está aí, esse modelo liberal, né? Ou, mesmo antes disso, né, a Itália vinha com crises econômicas sucessivas. E no pós-Primeira Guerra, a Itália foi humilhada, né? Porque é prometido a ela, quando ela muda de lado, terras, é prometida grana e ela não recebe nada. Ou então pegou terra desértica, terra improdutiva na África, e ela ficou pé da vida, e aquilo foi uma humilhação num acordo internacional, né? E aí a consequência disso é o favorecimento desse discurso, né? De que nós estamos sendo humilhados, nós temos que mudar. E geralmente os momentos de crise, eles favorecem os discursos dessas lideranças que são extremamente carismáticas e que aparecem na história com a capacidade também de envolver essa população, né? E é nesse discurso também que vai se tornando a figura na Itália, né, do Benito Mussolini, dessa figura messiânica que veio ali para justamente acabar com essa crise que está acontecendo, que eles foram enganados de fato, e que a população, querendo ou não, vai criando uma confiança nele a partir do discurso que ele está reproduzindo ali. A pessoa
a população acaba meio que aceitando aquilo como uma própria verdade. Segundo a próxima pergunta, então podemos dizer que alguns traços desses movimentos sobrevêm até hoje na política global? Então, com certeza. Algumas características a gente tem. A gente estava lendo um pouco sobre essa questão do conceito, né? Porque você fala de fascismo, populismo, né? O Frederico lá, o historiador argentino, ele trabalha um pouco disso, né? Porque a perspectiva que se a gente fala que tudo hoje que tem característica fascistoide é fascismo, então você meio que transforma o conceito em vazio, porque se tudo é fascismo, então nada é fascismo, né? Sim. O conceito perde o sentido de existir. Então ele meio que separa isso, né? Falando sobre populismo e as formas do desenvolvimento disso no século XX, né? E XXI. Agora, uma questão que eu acho importante é que há de entender que se essas características hoje, se não é fascista, se o sujeito que reproduz os ideais fascistas não é um fascista, no mínimo ele reproduz características fascistoides, na minha opinião, eu estou falando, evidentemente, né? Agora, várias características dessas a gente vê surgir hoje, né? Por exemplo, a propaganda política, ela se tornou fundamental. Eu lembro aqui, e aí vocês vão se recordar também, quando a gente teve a questão havia uma preocupação do Ministério da Fazenda no Brasil em ter uma fiscalização maior sobre as movimentações financeiras e como que isso era feito dentro do sistema financeiro brasileiro, e para isso era criada uma medida para fiscalizar melhor a partir de um determinado valor. E aí se criou que, olha, isso aqui deixa uma brecha, a gente pode dizer que então ele vai taxar o Pix, quando na verdade não tinha nenhuma taxação, era só uma questão de fiscalização, para evitar problemas como relacionados mesmo a dinheiro que era, teoricamente, era clandestino e ilegal e tudo mais, né? Que poderia estar se envolvendo junto com... Ficou na moda, agora tudo é culpa do PCC, né? No país, tudo é culpa do PCC, mas há um medo de como que esses tentáculos do PCC se colocam, inclusive no mercado financeiro. E aí se criou a perspectiva do que, vamos taxar o Pix. Mas vejam, se criou, então, um sujeito, um deputado, que tem milhões de seguidores na internet, ele cria uma propaganda provocando medo na população e dizendo, olha, isso vai acontecer e é culpa do fulano. Uma figura como ele, que é carismático, evidentemente, ele fala isso e as pessoas então começam a acreditar. Eu lembro que tive um aluno que eu fui dizer, pessoal, isso é mentira, isso não vai acontecer. E o aluno falou, eu peguei, nem assisti direito, já estava repassando. Ou seja, gera tamanha indignação, capta o sentimento das pessoas, né? O medo, a sensação de pode piorar ainda mais nossa vida, etc e tal. Então eu tenho também que estar repassando. Isso é fruto também da sociedade que a gente vive hoje, onde as pessoas não prestam atenção em muita coisa e estão mais circulando ideias que muitas vezes, cara, como essa, era uma ideia meio vazia, porque era uma mentira. E isso é uma curiosidade, porque os sistemas, os movimentos fascistas, eles se sustentaram a partir do que a gente chama hoje de fake news, né? E se sustenta hoje a partir de mentira. Na própria ideia da perseguição aos judeus, na Alemanha, né? E não só na Alemanha, como em outros lugares, ela se sustentou a partir de muitas mentiras, né? Então a ideia de que judeus eram pedófilos, ou que judeus comiam criancinha, ou qualquer coisa que estava associado a isso também foi disseminado na época. E hoje não é muito diferente, né? Então, por exemplo, só para finalizar, eu sei que eu estou me estendendo, se a gente pegar as eleições norte-americanas, uma série de imigrantes, os imigrantes votaram mais no presidente atual, Donald Trump, do que na Kamala Harris. Eu não estou dizendo que o futuro teria sido diferente do que foi, mas o que eu estou dizendo é que, objetivamente, o Donald Trump, na campanha eleitoral dele, ele disse que ele faria uma expulsão em massa dos imigrantes ilegais, porque esses imigrantes ilegais é que cometiam crimes nos Estados Unidos. Foi isso que ele falou. Mas quando ele assume a presidência,
ele começa a fazer a expulsão em massa de imigrantes, mas assim, sem comprovação nenhuma de que esse imigrante teria provocado qualquer tipo de problema legal dentro dos Estados Unidos. Inclusive expulsou imigrantes legais, e chegou a mandar um imigrante, que na verdade nem era imigrante, ele mandou para El Salvador, e depois, quando ele foi questionado, mostrando, olha, mas esse sujeito não tinha nada a ver, não tem problema nenhum, ele está no país, ele não provocou nada, ele falou, mas não é mais possível fazer nada a respeito. E dane-se, mas e o que fica é o problema social das pessoas, né? E aí você vê uma mentira, né, que foi reproduzida e as pessoas acreditaram, justamente porque elas confiaram na figura dessa liderança carismática. Veja, eu não estou dizendo necessariamente que o Donald Trump é um líder fascista, ainda que ele tenha características fascistoides. Se a gente botar nos termos aí do Frederico, ele pode ser um populista, né? Provavelmente ele enquadraria dentro desse sistema, né? Pela figura que ele tem e a política que ele propõe. Então, professor, muita gente hoje, a gente se fala hoje neofascismo, fascismo digital, ultranacionalismo, mas o que exatamente isso quer dizer? Para entender melhor, eu vou lhe fazer uma pergunta. Qual é a relação entre o discurso de ódio, de xenofobia, nacionalismo extremo nesse cenário atual que a gente vive hoje, e principalmente em rede social, né? Que a gente vê tanta, como o senhor falou ainda agora, né? Tanta fake news. Então, assim, nesse cenário, qual seria a conexão disso com o fascismo, isso. assim? Então, em essência, o fascismo, essa política, eu diria, até que vou pegar uma referência. O Umberto Eco, ele tem 2 trabalhos muito interessantes. Um deles é o Urfascismo, né, que é o Fascismo Eterno, que foi publicado em português. Esses livros aqui no Brasil geralmente são de conferências que o Umberto Eco fez e tudo mais. E tem um outro trabalho dele, que foi da década de 90 ainda, que eu gosto bastante, que é Construindo um Inimigo. E ele, e algumas características dessas que eu falei aqui, ele já coloca no trabalho dele. Essa lógica dele do construir o inimigo é muito interessante, porque esse é muito discurso fascista. Ele não funciona só nesse discurso fascista, ou fascistoide, ou populista, ou enfim, né? Não funciona só assim, mas é necessária a construção do inimigo. Mas quem que é esse inimigo? Esse inimigo, o Umberto Eco, ele diz, esse inimigo é sempre o outro. O inimigo é sempre aquele que é diferente de você. O inimigo é sempre aquele que você não quer que seja, que você não quer ser como ele, ou ele representa tudo aquilo que você não quer. Então o inimigo, ele vai ser propagandeado como aquele que te promove o mal, te provoca o mal. Então, vamos dizer o seguinte, nós temos uma sociedade conservadora, né? Uma sociedade de pouca leitura, uma sociedade de pessoas que se envolvem por figuras carismáticas da igreja, por exemplo. E aí surge um discurso homofóbico. Por quê? Porque na Bíblia está escrito que da relação de um homem com a mulher, parará. Para um historiador, a gente diria o seguinte, tudo bem, a Bíblia está escrito isso, mas também tem escravidão, tem castigo físico para punição, também tem escrito várias coisas que hoje não se praticam mais. Então a gente vai levar a Bíblia ao pé da letra, mas nem todo mundo é historiador. A Bíblia é um documento escrito milhares de anos atrás. E a gente também não tem como, né, achar que todo mundo vai começar dessa maneira. Mas é possível dialogar com as pessoas. Agora, o que a gente tem? As pessoas, em geral, muito fruto do preconceito, da falta de conhecimento, da ignorância mesmo, e às vezes a ignorância é uma questão de escolha, entenda, elas são levadas a reproduzir discursos homofóbicos, xenofóbicos, porque antissemitas. Por que eu estou falando isso? Porque, veja, você passa a construir
nesse discurso o inimigo, e o inimigo é o outro, é o diferente, é o que você não quer ser, como eu falei ainda agora. E aí você precisa construir esse inimigo. Então quem é que é esse inimigo? O sujeito lá da igreja percebe o seguinte: se eu ficar falando mal dos homossexuais, eu vou conseguir ganhar popularidade, porque as pessoas, o homossexual ele é o diferente, ele é uma minoria. Então a maioria que está aqui vai reproduzir o que eu disser, eu estou num púlpito, eu tenho uma representação, e aí começa-se a fazer um tipo de discurso de ódio. E esse discurso de ódio, ele vai ganhando força com o tempo. Esse não é o único discurso de ódio. Se a gente pegar, por exemplo, a questão dos terreiros, né? Eles vão dizer isso aí é pacto com o demônio, né? Então as pessoas falam assim no Brasil em cristofobia. Eu me questiono bastante sobre isso, sabe? Então quem é que é cristofóbico num país católico assim, cristão, vamos dizer assim, né? Eminentemente cristão, porque a gigantesca maioria brasileira é cristã, né? Quem que é cristofóbico? Mas se constrói uma narrativa, porque o cristofóbico é outro, de qualquer outra religião, porque ele está errado, porque Jesus é a única verdade. Mas é só uma forma, né? Por que, por exemplo, existem políticos hoje, tanto da esfera da direita ou da esquerda, que se associam à religião para ganhar popularidade? Porque eles perceberam que esse tipo de discurso ele vai ganhando capilaridade dentro de diversos grupos sociais. E a religião não está só num grupo específico, né? E esse discurso de ódio, muitas vezes, ele acaba se associando ao discurso da igreja. Então aí você vê a figura do Jair Bolsonaro se associando a Malafaia, por exemplo, e eu, sinceramente, como um bom ateu, eu vejo que eu sigo religiosamente os preceitos cristãos, mas eu escuto muita coisa que eu não consideraria que um cristão falaria, né? Não alguém que pregaria o que seria uma palavra de Cristo, né? De Jesus Cristo. Agora, evidentemente, aquilo que eu falei, todo mundo é historiador. Fato é que esses discursos, só para eu terminar rapidinho, esses discursos de ódio, eles ganham aceitação. Essas lideranças carismáticas percebem que podem usar esse discurso de ódio, não só dentro das igrejas, tá? Para não parecer que eu tô sendo cristofóbico, mas dentro das escolas, dentro das esferas familiares, esses discursos intolerantes, eles ganham muita força, né? E vai se criando um cenário hoje, mundial, no mundo inteiro é assim, né? Do que chamam, que eu detesto esse termo, de polaridade, né? Mas criam-se polos onde as pessoas acham que o outro é um completo idiota, é o inimigo, ele é o diferente de você, ele é alguém que você não quer ser parecido, e o outro acha que você é um idiota, que você é um ignorante. Muitas das vezes, essa pessoa que está falando que você é burro está baseada em fake news. Mas aí alguns pensam assim, não é porque não está em dados específicos, não é porque não é comprovado que é mentira. Eu falei, bom, se não pode ser comprovado, então não pode ser verdade, né? Não sei se vocês já viram um vídeo daquela Gabriela Prioli com o Monark, onde ele fala assim, então só porque eu não posso comprovar, não posso falar? Sim. Aí ela disse, assim, se tu não tem dados, se tu não tem comprovação, tu não pode falar. E assim é a vida, né? E vocês como historiadores têm que saber disso, né? Tem esse dever, né, gente? A gente só pode falar o que a gente pode comprovar. Verdade. Por isso que tem que ler coisas com embasamento, revistas, jornalismo sério. É por isso que a gente tenta dizer para os nossos alunos, olha, você tem que ter capacidade crítica, de leitura, porque senão você cai no discurso de ódio, você cai nos diversos preconceitos, acredita em fake news e fica reproduzindo mentiras, né? E às vezes automático, né? No automático. Notícias às vezes que são requentadas. Olha, esses dias teve o lance lá da Venezuela, né? Sim. Eu nem tô assistindo nada, nem olhando a internet direito, que é para não me estressar. Porque é um prato cheio para reprodução de bobagem. Isso de vários lugares diferentes, tá? Eu não estou dizendo que é só de grupos diferentes dos meus, não. E, por exemplo, esses discursos que a gente escuta, né, muitas vezes vindos da internet, muitas vezes vindos por grupos de WhatsApp mobilizados e alimentados por pessoas que têm esse tipo de pensamento,
eles trazem discursos de... Aí sim, a gente entra nessa questão de xenofobia, do próprio chauvinismo aqui mesmo dentro do Brasil, essa questão mais forte do nacionalismo, a questão da pátria, a questão desse conservação, desse conservadorismo muito acentuado, acho que no Brasil. E isso cria uma bipartição, né? Uma polarização muito grande dentro do país em si. E a gente viu muito isso nas últimas eleições, essa polarização, esquerda e direita, o conservador, o libertino, vamos colocar, como já escutei falar. E, por libertino, exemplo, né? Você? Não. E a gente escuta muito, por exemplo, essa questão da rotulação, né? E aí, por exemplo, o termo fascista a gente escuta sendo muito direcionado dentro das redes sociais. Trump é fascista, a gente vê outras pessoas que têm esse tipo de condução, vamos colocar assim, como fascistas, as pessoas que não seguem algumas formas de pensar são colocadas como fascista. E eu queria saber, por exemplo, se a questão desse termo, né, utilizado, o fascismo, ele é usado de forma precisa hoje ou virou mais um rótulo político genérico? Então, né, cara, e João, é aquela coisa que a gente falou ainda agora, né? Tipo, se tu ficar falando que todo mundo é fascista, todo mundo que é diferente de você é fascista. Eu não sou fascista, mas se você pensa diferente de mim, você é fascista. Então, logo, o termo, ele fica meio vazio, porque você não consegue mais conceituar, né? E aí eu acho que o Frederico tem razão. A ideia de você, então vamos criar aqui, vamos dizer, olha, vamos contextualizar, né? Porque, como o Kozalek nos ensinou lá atrás, a história tem conceitos, esses conceitos têm que ser historicizados, né? Porque os conceitos também têm uma história. Então, assim, fascismo é um conceito que vem lá da década de 30, 40, específico, e pós-45 você passa a ter grupos, evidentemente, que trazem características fascistoides, né? Mas são diferentes, né? É parecido, mas é diferente. E aí eu acho que você pode atribuir outros conceitos, né? Acho que a gente tem uma sociedade hoje muito doente, né? As pessoas também querem muito ser diferentes. Eu acho que, eu não sei explicar, mas há uma capacidade de querer ser diferente que é te distanciar daquilo que você não é, né? Quando eu vejo muito isso, assim, grupos humanos, né? A gente briga muito entre nós. Então, tipo, eu sou progressista aqui, minhas ideias, eu acho que as minorias têm que ser valorizadas, a gente tem que pensar a política pública nesse caminho. Aí você tem um conservador na sua frente e o cara não está dizendo que você é um completo imbecil, só está dizendo que discorda de você. Mas aí vai, não, já não gosto desse cara porque ele pensa diferente de mim, ele é um imbecil, ele deve ser ladrão. Eu não sei se ele é ladrão, mas deve ser ladrão, porque eu não gosto dele. Tô falando como se fosse político, né? Então a gente também perde um pouco a capacidade de diálogo, né? Numa sociedade muito... um mundo muito belicista, né? Onde os diálogos ganham uma capacidade muito grande de afastamento. Aí as famílias param de se falar, aí as pessoas criam uma coisa que eu vejo como muito complicada, que é um mundo dividido entre Lula e Bolsonaro. Porque, olha, Lula e Bolsonaro vão morrer, porque eles são seres humanos. E todo mundo aqui vai ficar. O que a gente vai fazer depois disso? A gente vai parar de viver? Não, né? Todo mundo passa, cara, né? Essas figuras políticas, eles vão mudando, né? Mesmo esses discursos, cara, a gente tem que aprender a dialogar, né? A buscar o bem-estar, que é uma coisa que hoje tem sido cada dia mais difícil, né? E eu não estou dizendo que eu não seja a pessoa que não critica os outros ou que me enfureça com o discurso alheio, porque eu sou humano também, cara. Mas eu admito que isso é muito difícil, né, pra gente. É muito difícil a gente conseguir dialogar, assim. E professor, a gente vê, né, esses discursos que a gente acabou de discutir aqui voltando. Então, por que essas ideias elas conseguem ressurgir? Mesmo após todas essas lições que a gente teve do século XX e também da Alemanha com Hitler, né?
Olha, tem duas coisas que em história a gente aprende. A primeira é que os fatos não se repetem, né? A gente pode dizer que vive numa espiral, a gente pode dizer que a gente vive tempos parecidos com outros, mas eles nunca se repetem, porque, veja, os lugares são diferentes, as pessoas são diferentes, os personagens são distintos, os tempos são distintos. Então, a história nunca se repete, isso é um fato. Agora, tem uma outra questão que é, esses movimentos com essas características, eles de fato, eles têm determinados... Eles nunca morreram de fato, né? Porque esses grupos, a gente tem... É um termo que eu não gosto muito, eu acho um pouco machista, que são as viúvas, né? Eu não quero usar esse termo, mas são aqueles sujeitos que não conseguem esquecer a romantização que eles viveram em determinada época. É como se fossem aqueles sujeitos que vivem ainda o sonho do autoritarismo militar no Brasil, né? Porque teve gente que se beneficiou nesse período, tiveram famílias que enriqueceram, né? E teve gente que se deu bem, e a população brasileira, ela em parte, ela se beneficiou. E o regime só caiu quando deixou de interessar a maior parte da sociedade brasileira, né? Como bem nos ensina o Gramsci, quando a sociedade civil, que é quem possui a hegemonia social, ela se mobilizou contrária ao regime, ela já não aceitava e contestava esse regime caiu. Agora, esses movimentos da história, de retornos e distanciamentos, o que eu quero dizer é que ainda que a gente pode achar que é ressurgimento, eu considero que essas figuras sempre existiram, nunca deixaram de existir. Só que determinadas circunstâncias históricas, determinados contextos históricos, eles propiciam melhor essa cooptação, né? Eles propiciam melhor esse afloramento, vamos dizer assim, desses valores, né? Então, por exemplo, hoje você tá vendo aquele Felipe Nunes, que é da Quest, né? Que trabalha, acabou de publicar um livro, dizendo, olha, na sociedade brasileira, os homens estão cada vez mais conservadores e as mulheres cada vez mais progressistas. Mas o que pode explicar isso? Bom, eu entendo o seguinte, as mulheres cada vez mais conquistam legitimamente mais direitos. Isso é algo legítimo, é natural que isso já tivesse acontecido antes. E os homens vivem ali uma situação de perda de, não é talvez autoridade, mas uma perda de... Um espaço, seria isso? Eu acho que em determinada maneira espaço também, né? A mulher hoje já não aceita mais apanhar e ficar calada, né? A mulher hoje não aceita mais ficar presa em casa sem trabalhar. A mulher quer trabalhar, a mulher quer viver, a mulher quer sair com as amigas. E os homens antes tinham maior controle. Essa perda de controle, isso é a minha opinião, eu não estou dizendo que isso é uma regra, né? Então, evidentemente, que isso faz com que os homens sintam essa perda e queiram ter aquele melhor mundo para eles que era muito confortável de volta, né? Pelo menos eu entendo dessa forma. Sim, e eu não estou dizendo que isso deve acontecer. Mas, ao que parece, pelo menos assim com os dados, isso faz com que os homens, muitos homens, se tornem mais conservadores. Aí surgem os Shed Pills da vida, né? Os caras que acham que a mulher tem que ficar em casa. Não, bom. Aí vem um discurso, só para eu terminar, João, para eu finalizar, eu vou conectar, juro. A ideia de que, bom era naquele tempo, né? E que é o mesmo discurso, se você pegar, o Hitler dizia, não, olha, a Alemanha já foi grande, a Itália, período do Império Romano. No Brasil não é diferente, não. Tem os saudosistas do regime militar, né, que vão dizer, olha, bom era naquele tempo, porque lá naquela época tinha ordem, porque a educação era melhor. A educação era melhor, mas... Enfim, tem várias contradições aí. Mas é isso que eu estou dizendo. Esses movimentos, eu não acho que eles retornam, eu acho que eles ganham força, principalmente no momento de fragilidade social, política e econômica. Isso foi assim que aconteceu na Itália, isso foi assim na Espanha, assim foi em Portugal, assim foi na Alemanha, que eles acabam ganhando espaço, esses discursos. Veja, é que nem você vamos dizer, a gente falou da nossa amiga ainda agora, né? Não foi você que eu tô falando, a nossa outra amiga, a gente não vai citar nomes aqui.
A moça tá ali sofrendo desilusão amorosa. Então ela acha, ai, todos os homens são terríveis, eu odeio os homens. Aí ela conhece um cara que parece legal. Ele tem um discurso, né, que agrada a ela. Então naquele momento de sensibilidade, ainda que ela tenha, seja frágil, né, isso facilita. Isso pode acontecer com os homens também, porque isso aconteceu comigo. Mas deixa isso para uma outra história, é um outro momento. Tá? Porque Outro podcast. É um outro podcast, verdade, tá? só sobre sua vida. Prefiro não, mas tudo bem. Acho que a gente pode concluir, no caso desse bloco, com isso, né? E justamente essa questão desse retorno do saudosismo. Vamos colocar assim, desses saudosistas do fascismo, roupados com em outro tempo, mas com as mesmas características que a gente teve lá atrás. Eu acho que essas ideias se conectam bem. Eu acho que, principalmente a gente, como professores de história, tem que tomar um certo cuidado também dentro de sala de aula para poder não, acho que criar, digamos assim, aflorar um ódio e também um saudosismo dentro desses discursos, e não ser como muitos dizem, né, que a gente meio que seria doutrinadores de uma ideologia totalmente contrária do que a gente pensa. Realmente. Algo mais? Posso só falar uma coisa? vontade. Um segundo, juro, é pouquinho. Não, é só esse lance de doutrinamento, né? É porque essas pessoas consideram, e alguns são pais, que os próprios filhos são páginas em branco, e que a gente está escrevendo algo ali. Não é bem assim. Nosso aluno, se ele tiver um viés mais conservador e ele acreditar nisso, ele não vai se tornar de esquerda, marxista, ou seja lá o que for, só porque o professor reproduz esse tipo de ideia. Os alunos constroem as suas ideias a partir da sua vida, assim como a gente construiu as nossas, né? Porque a gente vê, né, muitos pais achando que o professor tem esse poder de fazer essa, como fala, né, a lavagem cerebral na cabeça do aluno, sabe, assim, tanto que a gente vê, tipo, eu conheço pessoas que têm muito preconceito com professores de história porque acham que o filho vai aprender a ter uma doutrinação, a vir com outra cabeça, sabe? Assim, aquela coisa de que é bom tu não aprender história, que tipo, é melhor tu aprender só o português. Senão tu vai pensar e muito, né? a matemática, porque a história não é bem assim, eles vão te doutrinar, eles vão te ensinar. Acho que vem muito esse do preconceito enraizado de casa, né? Ainda tem, a gente ainda sofre isso. com as releituras da história, o que hoje produzem, né? Isso é uma discussão bem longa para falar sobre isso, né? Dessas releituras da história. Professor, no século XXI, a disputa política passa muito pelas redes sociais, né? Notícias, memes, os influenciadores. E nesse ambiente, os jovens eles são mais expostos e, ao mesmo tempo, os mais vulneráveis. Eu queria que o senhor explicasse um pouco desse fenômeno para a gente. Olha, então, a gente tem uma geração, até depois da Covid, isso foi, acho que se acentuou, né? Uma geração que é completamente online. Eu ainda sou muito analógico, eu sou do sujeito que gosta de ler livro, eu tenho Kindle, mas eu leio livro físico, eu gosto de tirar livro quando chego em casa, ou quando eu tiro o plástico. Mas a gente vive numa sociedade que é extremamente online, conectada. Esses jovens hoje passam boa parte do dia vendo TikTok, né? Instagram, WhatsApp, e às vezes passam mais tempo lá do que na vida material, né? Eu tinha um aluno que ele praticamente todas as aulas passava a aula inteira no celular. Mas na minha aula, como eu já tinha acho que tomado o celular umas 2 vezes dele, e ele foi muito respondão no início, ele me respeitava bastante, ele falou, só pra tu saber, eu não vou usar, tá? Tô guardando. Ele começou a fazer isso. Mas, apesar dele fazer isso na minha aula, eu sabia que ele não fazia isso em todas as aulas. E ele não era uma exceção. A gente tem uma briga muito grande para fazer com que os alunos não usem celular em sala de aula, principalmente no ensino fundamental e no ensino médio, né? Mas essas crianças estão conectadas, querendo ou não. Qual é a maior dificuldade? O meu maior problema não é que você use redes sociais, não é que você use internet. Minha maior preocupação é quanto tempo de qualidade você utiliza nessas redes. Que existem coisas, deep web,
né? Não sei se vocês já ouviram falar do Deep Sim. Web. São as coisas que são impublicáveis, né? Sim. Então você tem ali uma diversidade de coisas muito grandes. Hoje em dia a inteligência artificial me preocupa muito com o que vai acontecer ano que vem com as eleições no Brasil, porque pode ser proposto, criado dentro de rede social no Brasil para o ano que vem, principalmente o impacto disso na sociedade, né? No caso dos jovens, cara, a gente vim ver agora, né, esses dias, estava tendo uma discussão grande acerca do uso das redes sociais, acho que era a inteligência artificial do Elon Musk lá, do Musk, Grok, né, que tava tendo a capacidade de botar crianças criando imagens fake delas sem roupa, né, sexualizando essas crianças e expondo a algo que, primeiro, que é irreal, mas segundo, que é uma hiperexposição num lugar que não tem controle, né. Isso me preocupa muito, porque isso gera problemas de trauma, problemas relacionados à sociabilidade dessas pessoas, e sabe-se lá o que mais. Pode gerar até suicídio, dependendo do caso, como isso já aconteceu em outros momentos da história, né? Agora, politicamente, me preocupa porque você cria inúmeras fake news, né? O que deve ter coisas ano que vem hoje a gente só tem um candidato, né? Você ter Lula abraçando, sei lá quem, carcereiro na prisão, ou ele prometeu alguma coisa para os carcereiros, eles estão fazendo festa na prisão. A capacidade de produzir os mesmos sujeitos que utilizam rede social e inteligência artificial para produzir essas bobagens, eu gostaria que esses sujeitos tivessem a criatividade de produzir coisas que são produtivas para a sociedade. São reaproveitáveis. E essas pessoas às vezes gastam tanto tempo produzindo coisas que só vai criar problema, mal-estar social, que eu enxergo que, poxa, poderiam estar produzindo algo que fosse interessante, né? Mas, infelizmente, as redes sociais, elas produzem um cenário... Eu não sou muito otimista em relação a isso. Eu acho que é um cenário bastante caótico, a gente precisa de regulação e precisa de controle, cara. Mas elas provocam muito, muito mal-estar. Inclusive, brigas familiares e tal, são muito motivadas por Professor, pegando esse seu gancho aí que a gente está falando, né? Porque a gente sabe que hoje os jovens são bem mais vulneráveis às redes sociais, né? Então, o senhor acredita que o algoritmo, com essas recomendações, faz com que esses jovens se tornem mais radicais, mais extremistas em relação a esse tipo de discurso? Porque a gente sabe que hoje que a maioria desse discurso é reproduzido pela internet. Né, que a gente também precisa entender o que esses jovens estão tendo acesso. Teve uma questão na nossa sala de aula em relação a como a gente vai dar esse tipo de aula para o jovem, para o aluno. E a Lúcia, sabiamente, respondeu que a gente precisa entender o que o aluno, o jovem está tendo esse tipo de reprodução dentro de casa, né, de onde é que ele vem, qual é o discurso do pai, qual a mentalidade do pai e da mãe, que a gente sabe que isso também reflete muito o que vem da casa para a escola. Então, nesse sentido, os algoritmos nas redes sociais influenciam muito essa radicalização desses jovens em relação a não só a política brasileira, né, mas também mundial em relação ao fascismo, ao populismo? Antes do senhor responder, eu só queria complementar que a gente teve uma aula, né, do Alain, essa mesma Professor aula Alain. aqui, do professor Alain, que a gente teve essa discussão sobre como ter manter essa abordagem, né? Porque o aluno ele vai ali chegar com a rede social e com a fake news ou o que ele achar ali que é verdade para ele, uma verdade absoluta. Como é que a gente também consegue, como futuros professores, né, indagar esse aluno e mostrar para ele os meios que ele deve pesquisar, coisas que realmente ali vão ter fontes, vão ter relatos, que são confiáveis. Confiáveis, isso, fontes confiáveis. Que às vezes até o chat GPT erra, tá? Sim, Só pra isso. É importante dizer isso. Mas olha, primeiro dizer que o Alain é totalmente excelente. Meu amigo na verdade, é um dos melhores professores que a gente tem dentro do curso em si, né? Inclusive, esse podcast esse é para podcast ele, é para né? ele, professor. Professor. Beijo, Um abraço aí pro senhor. S2. Um 10 na nossa prova, por favor. Nossa, João, nosso Não me orientador. orientou, mas tudo bem. Nosso orientador. E me preocupa muito, isso é muito complexo, né? O que eu tento fazer é mostrar para eles que eles devem buscar canais
seguros. Então, por exemplo, a imprensa profissional. Infelizmente, os alunos pegam informações de zap. A maior parte, certo dia, eu estava conversando com uma amiga, a gente estava fazendo compras assim, sei lá, Formosa da vida, e ela falou assim, não, mas tem que comprar, as pessoas não leem jornal, as pessoas compram. Eu falei, olha, quem compra jornal hoje é isso aqui em relação ao que foi um dia. As pessoas se informam por rede social, ninguém mais pega informação no jornal, é difícil. Ninguém, mas muita gente se informa, mas em relação ao que foi um dia, é uma quantidade minúscula. E aí eu falei, quer ver? Aí eu cheguei na caixa lá do supermercado, da loja, e falei, de que forma você se atualiza, assim, você pega informação? Você podia me dizer e tal? Aí ela falou assim, não, geralmente é o WhatsApp que chega, a gente vê e tal, Instagram, né? Aí eu falei, tá vendo? As pessoas atualizam por WhatsApp. Não é um problema se atualizar por WhatsApp ou pelo Instagram. O problema é onde no WhatsApp e onde no Instagram. A dificuldade maior é ensinar esse aluno que mesmo que a informação te agrade, não necessariamente ela é verdadeira. Então, para um homofóbico, você dizer, olha, mataram 100 homossexuais, ele vai dizer, até que enfim mataram esse pessoal. Isso é terrível. Mas para ele, aquela notícia foi verdadeira, porque fez sentido, e ele queria saber aquilo. Para uma pessoa que é favorável aos direitos humanos, criaram uma legislação que protege, não me vem à cabeça aqui algo, mas que favoreça a defesa dos direitos humanos, ela vai dizer, olha, até que enfim, estava na hora de criar essa legislação. Se ela for favorável ao governo, ela vai dizer, tá vendo que é o governo tem que ser assim. Mas se essa mesma notícia for daquela pessoa que reproduz a ideia de que bandido bom é bandido morto, ela vai dizer, tá vendo, tinha que ser o 9 dedos, tinha que ser o Lula, né? Ou seja, não importa se aquilo é verdade, ela acaba tomando um partido que não favorece ao que a forma dela pensar ou não. E também, isso vai muito no que você falou dos algoritmos, por quê? Porque eles, cara, é impressionante. Eu vou dar um exemplo muito bobo aqui, não tem nada a ver com política, mas eu fui ver esses dias o perfil do Remo, né? Porque minha esposa é remista. Cara, eu sou paysandu. Vocês sabem disso? Nós somos. Nós somos paysandu. Nós somos. Então, assim, não para de chegar notícia do Remo na minha timeline. Se você experimentar ver uma vez assim um post daquele Nicolas Ferreira, Nossa, vai cair o chorume da internet na sua rede social. Porque vem um monte de coisa, um monte. E o mais impressionante nas redes sociais, e isso não só no campo da ultradireita, da extrema-direita, mas também da esquerda, a capacidade que essas pessoas têm de inventar dados. Porque eles pegam dados e inventam assim, nossa, eles criam assim, 70% dos brasileiros são a favor do Bolsonaro sair da prisão. E eles colocam assim esses dados e não tem fonte, e não tem nada, e as pessoas reproduzem isso. Se tornou muito comum de uns tempos para cá, isso se ampliou por conta tanto de processos eleitorais, interesses políticos e econômicos, que parte dessa imprensa que a gente tem também divulga dados falseados, né? O que a gente viu na Jovem Pan, por exemplo, no último ano, principalmente, 2021, 2022 ali, eu cheguei a ver na Jovem Pan relação do Lula com o PCC, com o crime organizado. Eu cheguei a ver Lula saindo de culto satânico. Eu realmente vi isso na Jovem Pan. E eu não acreditei que seria possível, porque era uma imprensa profissional, né? Então a gente tem que tomar cuidado, mesmo dentro da imprensa profissional, que é o ideal, né? Você ter esse cuidado. Quando você for ler livros de autores que sejam minimamente reconhecidos. Obviamente é impossível a gente saber todos os autores que são reconhecidos. Mas você pesquisa, olha o currículo do sujeito, vê o que ele se formou, o que ele tem publicado, quem que ele é, né? Porque você pode dar uma informação lá que é uma mentira, cara. É uma mentira. Porque mentiroso também publica livro. Ou então tem gente que vê vídeo que está em inglês. Aí só porque está em inglês, a pessoa pensa que aquilo é verdade.
Como se norte-americano ou inglês não mentisse também. E eles mentem e produzem fake news tanto quanto brasileiro. Verdade. Entendeu? É muito complicado, mas o estímulo, a leitura, a orientação de dizer essas coisas que a gente está discutindo aqui, né? É o que eu tento fazer. Eu sei que o meu... ali é um microcosmo, né? Eu vivo numa escala muito pequena, mas a gente tenta dialogar e falar para eles. Agora, é muito difícil. Porque, primeiro, é difícil você atingir todos os alunos. É difícil você conseguir fazer com que os alunos que foram atingidos consigam reproduzir para outras pessoas. E a nossa sociedade vai ficando desse jeitinho maravilhoso e belicista, bélico, do jeito que a gente vê aí. Tem sido bem complexo, né? Professor, mas o que o senhor acha? Por que os jovens têm tanta sensibilidade de receber essas notícias, né? Essas desinformações, assim, como levar como verdade para eles? Então, eu acho que tem muito disso. Os algoritmos, eles te mostram aquilo que você quer ver. Então, às vezes, você tem muitos preconceitos. Eu vi um aluno, certa vez, era do curso de informática no ensino médio, e eu fiquei bastante emocionado com ele, porque ele era a aula da saudade, né? Era a última aula, então eles ficavam falando no momento que eles tinham para falar da gente, né? Para zoar a gente, e para eles falarem alguma mensagem para o resto da turma. E eles estavam compartilhando que a turma, de certa forma, mudou a vida deles, porque era uma turma que era mais inclusiva, etc e tal. E ele falou uma frase que eu achei muito interessante. Ele falou: olha, eu entrei aqui uma outra pessoa. Eu era uma pessoa grosseira, muito mais grosseira. Ele não era que ele era de simpatia, mas ele falou que ele era muito mais grosseiro, ele era muito preconceituoso, e que o convívio com as pessoas daquela turma, e nem era uma turma tão plural assim, mas a cabeça deles era mais aberta, né? Ele falou que ele era outra pessoa, que ele conseguia entender coisas que ele não imaginava que ele entenderia, tanto relacionados a aspectos de gênero, como de sexualidade, ou religião e coisa e tal, e que ele tinha se tornado outra pessoa. Aí ele começou a chorar, aí ele ficou emocionado, aí o professor emociona também, aí todo mundo se emociona. Todo mundo chora. Aí, tipo assim, porque é bonito, porque é muito difícil a gente mudar, é muito difícil, não é fácil. Agora, a gente é ser humano e a maioria das pessoas, em geral, porque também ninguém nasce desconstruído, né, professor? A gente vê isso, a gente vai ao longo do que a gente vai aprendendo na sociedade. Só que aí a pessoa também não aprender com o que vai acontecendo no mundo também é complicado. É por isso que a gente é ensinado pra gente, né, como futuros professores, como a gente deve abordar também esse aluno. Porque a gente também não pode chegar lá também de carrão de cena, né? Chegar lá e falar algo que talvez ele vai se sentir ofendido se a gente não entender de onde é que ele está vindo. Exatamente. A gente precisa também fazer essa filtragem. Porque cada turma e cada aluno, cada qual é cada qual. Então, é por isso que nós como professores, pais, nós como educadores e também os pais desses jovens, a gente também precisa ter esse cuidado. E nesse sentido, esses conteúdos extremistas, desses influenciadores, também atingem não somente os jovens, mas também o pai desses jovens, porque, querendo ou não, ele está reproduzindo de algum lugar. Então, esse algoritmo, ele é bastante prejudicial. Como a gente vai fazer essa filtragem? A preocupação é essa que a gente vai trazer para essa sala de aula. Porque, como a Lúcia também da última vez falou, que a gente também precisa ter esse cuidado, né? Então, esse algoritmo, que muitas pessoas confundem a opinião com liberdade de expressão, mas infringindo também os direitos humanos. Porque a gente sabe que isso, de forma ou outra, acontece. Quando a gente fala que existe também essas fake news, que chegam com bastante velocidade, a gente também precisa fazer com que a verdade também alcance com a mesma velocidade esse aluno, né? Então, dentro da sala de aula, qual a principal dificuldade que tem em relação a isso? Ou se não tem, então existe um jeito para poder falar sobre isso com os alunos? Porque, querendo ou não, é um assunto que é novo e é reproduzido, talvez eles não entendem que isso, de fato, é prejudicial para eles, né? Olha, tem uma coisa que eu acho muito interessante, tu falaste assim, é a velocidade da informação.
que a gente parece que está caminhando, como você caminha normalmente na rua, mas a informação está sendo despejada na velocidade da luz, né? A mentira, ela está a quilômetros de distância da verdade. E assim, eu acho que tem duas coisas muito difíceis, né? Porque os dados concretos, eles são conseguidos em canais específicos, né? Então, por exemplo, para você falar algo sobre a população brasileira, você tem o IBGE, por exemplo, né? Mas quando os alunos vão para o IBGE ver dados, geralmente qual é a informação que chama a atenção deles? Aí tem várias coisas, né? Você tem uma turma de 35 alunos, são 35 interesses diferentes. Como é que tu vai... Tem coisas comuns, esses são os pontos importantes. Mas como é que tu vai atingir os 35 interesses diferentes de todos os alunos? Eu tento acompanhar meus alunos, eu tento assistir filmes, séries, desenhos animados, animes. Eu passei a assistir anime agora porque meus alunos ficavam me indicando. Aí eu fui lá, fiquei e criei um hiperfoco em Demon Slayer. Aí passei a assistir tudo, assisti todas as temporadas, comprei um box com todos os mangás. Assistiu Attack on Titan? Ainda não, porque Assista. a minha esposa não gostou do primeiro episódio. Ela disse que era mal desenhado. Eu falei, calma, vai melhorar isso aí. Mas aí, tipo assim, entendeu? Aí, mas é uma coisa. É uma coisa. Aí teve um dia que o meu aluno tinha proibido um pastor mirim lá de continuar trabalhando, porque ele estava falando um monte de asneira. E eu não sei se vocês viram isso, eu acho que foi esse ano, inclusive, que isso aconteceu. E eu nem sabia quem era esse pastor mirim. E o meu aluno, assim, incrédulo, por que proibiram ele de falar? Eu gostava dele falando e tal. Aí, assim, eu não sabia nem quem era, eu tinha que me informar para poder discutir e conversar com ele, né? Mas também, aquilo que você falou também é verdade. Da gente conversar com o aluno, ele chegar em casa... pai e mãe diziam assim, não, ele falou isso é mentira. Tu vai acreditar em mim ou nele? Também tem isso, né? O que a gente tenta fazer é escolher os temas e dialogar com os alunos. A coisa mais importante, ouvir o teu aluno, saber quem é o teu aluno, da onde ele vem, o que ele gosta, como ele se interessa pelas coisas e respeitar, porque os alunos não vão ser aquilo que a gente quer. Vai ter aluno conservador, vai ter aluno lulista, bolsonarista, vai ter aluno de esquerda, de direita. E você tem que aprender a conversar e a dialogar com eles, porque não dá para você chegar com enfrentamento só, né, de ideias. É saber levar mesmo, ter diálogo. Esse que é o caminho. Não tem... Bom, professor Tonai, obrigado pela sua participação. Acho que a gente conseguiu sintetizar, entender tudo que foi abordado hoje na nossa conversa. Foi muito produtivo. Muito obrigado pela sua participação. Agradeço por ter recebido, aceito o nosso convite. E fica à vontade para se você quiser falar alguma coisa, algo do tipo. Não, eu queria só agradecer o convite. Eu fico envaidecido, assim, me sinto até importante, né? Eu me sentindo uma celebridade. Para professor, isso é importante, a gente já sofre muito, né? Mas eu agradeço muito o convite, pessoal. Desejo muito sucesso a vocês. Daqui a pouquinho vocês estão saindo da universidade. E que seja muito sucesso na vida de vocês, ganhem muito dinheiro. E não esqueçam que eu fiz parte dessa trajetória. Para o senhor sofrer um pouquinho menos, aqui um presentinho. Presente que a gente fez pro senhor, tá? Para aproveitar essa caneca para beber as lágrimas dos seus alunos. Não, os meus alunos é só alegria. Vocês já foram, vocês sabem que é só alegria. É só alegria. Eu acho, espero ao menos, às vezes. Tá, okay. Obrigada, bom, gente, professor. vocês que nos assistem, obrigado por ter acompanhado o nosso podcast hoje. E se você quiser saber mais, siga a gente nas redes sociais, no Instagram, História com Farinha. E esse é o nosso podcast de hoje, tá? Obrigado a todos. Obrigado, João, obrigado, Lúcia, Tainá.